Alô, boa tarde, sou o doutor Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, peço que continue fazendo o mesmo, ajude a meu canal a crescer. Eu peço também atenção para que aqui embaixo eu deixe meu e-mail, meu telefone e também o meu blog. Querendo falar comigo é só entrar no Zap ou no e-mail que eu recebo e eu respondo quando souber. Quando não souber, eu digo que não sei ou vou pesquisar para responder. Deixo também o meu blog, que é importante demais você acessar o meu blog, porque você acessando o meu blog, você tem de segunda a sexta sempre um assunto novo sobre política, sobre direito, sobre economia, sobre qualquer assunto que possa nos mantermos atualizados. Eu quero agradecer aos 166 amigos que acreditaram no meu trabalho e se inscreveram no meu canal do YouTube. Peço que continue fazendo o mesmo. Eu sei que é difícil, mas não é uma crítica, mas é uma constatação. Eu não estou usando muito o Facebook porque eu não tenho muita paciência. Porque o Facebook é assim, muita coisa e eu não gosto do Facebook. Mas se eu tivesse o número de amigos aqui no YouTube que eu tenho no Facebook, toda hora eu recebo duas ou três solicitações de amizade. E eu agradeço muito, mas o Facebook eu utilizo pouco, né? Eu fico sabendo só de algumas notícias. Mas eu quero investir nesse canal do YouTube. Então que todo mundo que fosse no Facebook, via um vídeo meu e fosse se inscrevesse no canal do YouTube, como me ajudar. Bom, gente, sexta-feira, né? A gente sempre deixa um assunto, vamos dizer assim, um assunto mais suave. Mas eu vou falar de um assunto não suave, porque é de importância fundamental para nós, né? Que é a questão da educação, né? Eu estou muito preocupado porque a educação no Brasil está muito mal, né? E a gente tem que torcer para que melhore. Eu sou um apaixonado pela educação e a gente vê que cada vez mais a situação tá difícil, né? Tá difícil. Eu não me preocupo mais comigo, não, porque eu sou alfabetizado, né? Mas eu me preocupo com a próxima juventude. Eu me preocupo com meus sobrinhos, com seu sobrinho, com seus filhos, com as suas netas, porque tá difícil, é muito difícil, né? Tem aqui hoje um editorial que eu me baseio para esse papo. O editorial foi edição eletrônica, né, do Estado de São Paulo, do dia 12, né, de julho. E ele trata assim, a matéria diz assim, né, grandes empresas estão investindo em educação e até criando faculdades e escolas técnicas para contornar a escassez de mão de obra necessária às suas atividades. Isso é o quê? São as empresas assumindo a obrigação do Estado, né? Porque imagine, se o Estado, que tem a obrigação de dotar as escolas com tecnologia, com internet, com equipamentos modernos, né? Com bons professores, professores bem remunerados, para que a juventude tenha acesso a essa educação de qualidade. Não, nós esquecemos de investir em educação. Não é um erro deste governo. Não deixar bem claro que eu não quero aqui atribuir ao presidente Bolsonaro a culpa exclusiva. Não, ele tem culpa porque ele nada fez pela educação. Esses 3 anos e meio do governo Bolsonaro foi um desastre. Ele não fez nada pela educação. O ministro da Educação ele botou uns 3 ou 4, o último foi preso. Então você vê como o valor que ele dá à educação, né? Botou lá no Ministério da Educação um ministro que começou a usar assim, formas não republicanas e acabou preso. Ah, Antônio, mas ficou só um dia. Sim. Ah, não tem crime. Tem. Ele cometeu crime sim porque eles desfalcaram em bilhões o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação. Faltou escola, com isso dinheiro para construir escola,
para comprar livros novos, para compor bibliotecas para as crianças estudarem. Então, quando um pastor, como eu suposto pastor evangélico, foi a uma prefeitura e se ofereceu para facilitar a liberação de verbas mediante propina, ele está roubando, ele está tirando o saber, ele está cegando uma criança. Porque quando a gente não tem condições de aprender, a gente fica cego. O conhecimento é a melhor coisa que a gente tem. E a maior riqueza que uma criança pode ter é quando os pais oferecem a ele carinho, afeto e educação. Educação de casa é fundamental, mas a escola aprimora, a escola descobre, desperta a curiosidade do cientista, da pessoa, daquela criança. É através da educação, dos bons professores, das boas professoras, que se forma um cidadão. Eu sempre, quando trato de educação, eu peço data vênia aos todos os meus professores e minhas professoras, mas eu uso como exemplo uma minha professora de primário, lá a Silva Severina Borges da Costa, tia Silva, na escola Barrocas, no município de Barra de São Miguel. Aquela mulher, eu não a ofendo quando eu afirmo que ela era quase analfabeta, porque o nível de educação dela era muito pequeno. Ela aprendeu com uma professora chamada Maria Porto, que por sua vez aprendeu com uma mulher, uma professora chamada Mestra, que era Águida, a biografia de Padre Biapina, lá por volta de 1860, ainda no século XIX. Você vê como a educação é importante. Em 1860, 1880, veio para o município de Taquaritinga do Norte a missão do Padre Biapina, e ele trazia professora. E essa mestra educou uma geração lá no sítio Serra dos Bois, aonde eu nasci e me criei. A mestra deixou a discípula Maria Porto, que é minha parenta, minha prima legítima da minha avó, que por sua vez ensinou e deixou duas discípulas. Deixou Silva Borges da Costa, Severina Borges da Costa, com saudosa tia Silva, e Severina de Zé França, que a gente conhece. Acho que o nome dela é Severina Aragão da Cunha. Então, Serra dos Bois tem essa riqueza de duas professoras, né? Se bem que tia Silva era das Barrocas, mas teve a mestra, teve Maria Porto e teve Severina de Zé França, ou tia Bia, como carinhosamente a gente a conheceu, e tia Silva, como a gente chamava a Severina. Então, é essa riqueza que construiu cidadãos. Eu sou um deles. Eu sou grato à tia Silva. Então, a presença do Estado na sociedade através da educação é um dos melhores projetos para construir uma sociedade justa, livre e solidária. Conforme consta na Constituição, artigo 3º da Constituição de 1988. O Brasil precisa de se preocupar com essa norma programática que a gente chama de direito constitucional. O que é uma norma programática? É uma norma que obriga o Estado a prever, a aplicar, a investir em condições materiais e sociais para que tire o povo da pobreza e da miséria. E só existe um caminho de tirar esse povo da pobreza e da miséria: a educação. Eu vejo hoje também outra matéria, também no Estadão de São Paulo, no Estadão, que é o maior jornal do Brasil hoje, no estado de São Paulo, que 84% da população brasileira é urbana. Ou seja, nós temos uma redução, apenas 16% da nossa população morando no campo. 180 milhões de pessoas aproximadamente não sabe o custo da água, não sabe o custo da energia, não sabe como é produzida, não sabe como é produzido o alimento. Você vai no supermercado, compra o que quer, vai na torneira, a água chega. Agora, esse povo do campo, não, ele sabe, ele tem o custo da importância do meio ambiente, da importância da água, da importância do alimento. Tudo isso faz parte de um processo de educação. Então, veja como o Estado é ausente, prejudica demais o nosso povo. Você vê que as empresas, né, como essa matéria do Estadão de São Paulo, essa editorial, a Confederação Nacional da Indústria está afirmando, né, que várias empresas estão criando escolas e até faculdades ou universidades para treinar a mão de obra, porque
O trabalhador com 18 anos, quando ele está apto a entrar no mercado de trabalho, ele está analfabeto, está sem conhecimento. Isso é falha do Estado, falha do município. Você chega no município de Taquaritinga do Norte, ele centraliza as escolas, como no Girimum, Mateus Vieira, Gravatá, Pão de Açúcar, eu não sei se é Algodão, Gravatá do Ibiapina, mas a qualidade de ensino é péssima. Vai lá no CAIC, eu conversei com o menino do CAIC, eu pensei que ele era analfabeto. Disseram, não, ele estuda, mas então, aí eu perguntei, mas esse menino não sabe de nada, senão porque ele estuda no CAIC. E o CAIC acho que é o melhor colégio de Taquaritinga. Não estou culpando, estou citando o município de Taquaritinga porque a educação é péssima mesmo. Não adianta o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores ficarem com raiva de mim quando eu estou falando que a educação no Brasil é caótica. Tanto é que está aqui o editorial do Estado de São Paulo, do dia 12 de julho, dizendo que as empresas estão indo, preparando, né, treinando e ensinando os seus trabalhadores, os seus colaboradores, como hoje é usual se chamar. Isso é muito triste. E a gente vê, né, a situação sombria que estamos vivendo. Porque a gente vê os dois candidatos a presidente da República, um não fez nada pela educação, o outro pior. Né? O Bolsonaro botou 3 ou 4 ministros, um não sabia português, um não falava português, outro falsificou o currículo, o outro não sabia escrever e o último foi preso. Você vê como é a situação de educação nesse país. É um desastre. O Ministério da Educação virou piada, quando não era para isso. Né? É aquele livro de 1984, de George Orwell, acho que o Ministério da Educação devia ser se chamar hoje Ministério da Deseducação, se é que essa comparação, né? Porque o livro de 1984 fala da nova língua, né? Onde um ditador começa a modificar a história, alterando os livros, né? Para que as pessoas fiquem assim, alienadas, né, enganadas da realidade, né? Ou ele falsifica todos os dados. Acho que a gente está vivendo uma situação que é onde o Ministério da Educação hoje é o Ministério da Deseducação. Você vê, eu estava outra matéria do Estadão, sempre usando o Estadão de São Paulo, como no dia 12 de julho de 2022, uma matéria onde o Brasil participa de um concurso internacional, os estudantes brasileiros, de 79 países, o Brasil é o 57º. Quer dizer, o Brasil está muito atrasado. Ele era para estar entre os primeiros, pelo menos quinto, o quarto, o terceiro, não em 57º. Isso prova que o nosso estudante está cada vez mais sendo enganado e não está aprendendo absolutamente nada. Então, é culpa dos municípios que são responsáveis pelo ensino básico, creche, né, e até o governo federal através das faculdades, das universidades federais do nosso país. Então, é uma tristeza, né, eu ter que constatar isso com 65 anos, que também fui vítima do descaso do Estado com a educação, né, porque eu estudei até uns 10 anos, fiquei fora da escola até os 18, fui embora para o Rio de Janeiro semi-analfabeto, fui estudar depois de 20 anos. Graças a Deus eu me apaixonei pela literatura, me apaixonei pela letra, fiquei na escola, hoje sou contador e também sou advogado, com muito orgulho. Muito orgulho. Você é um gênio? Não, eu não sou gênio, eu não sou nem inteligente, eu só sou um pouquinho mais esforçado e tenho uma paixão pela leitura. E é através de quê? Por que eu me despertei pela educação? Pela falha, pela necessidade que eu sinto de aprender, de saber. Eu sei que eu não sei quase nada, porque não me foi dada oportunidade na minha idade certa, não me foi dada alimentação adequada para que eu fosse para a escola, para que eu tivesse um bom aproveitamento. E também essa interrupção dos 10 aos 18, trabalhando na roça, arrancando toco, cavando barreiro, fazendo carvão, né, me proporcionou o esquecimento do que era todo esse processo de aprendizado cognitivo. Só a partir de 79, 80, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que fui trabalhar, que eu virei office boy, eu fui ser faxineiro de prédio. Inicialmente eu trabalhava na faxina dos prédios, limpava os prédios, né? Depois eu fui ser vigia numa empresa e ela me proporcionou a promoção, dizer assim, de vigia. Eu passei a ser uma expressão em inglês que hoje não tem mais, mas chamava-se office boy. Office boy é aquele menino, aquele rapaz que entregava pacotes, correspondências de uma empresa para outra.
né? E eu fui de office boy, cheguei, aí eu fui para a escola, graças a Deus fui para um colégio católico chamado Colégio Santo Inácio no Rio de Janeiro, onde eu tenho todo o meu conhecimento. Aproveitei, graças a Deus, os jesuítas me deram muita sabedoria e eu estava preparado para aprender e quis aprender. Então depois fui para Brasília, também terminei meu segundo grau, hoje ensino médio, num colégio católico, no La Salle, lá de Brasília, e fui para a faculdade, fiz ciências contábeis e depois acabei fazendo direito na Universidade Mackenzie, no Rio de Janeiro, na famosa Universidade Moraes Júnior. Então tudo isso, mas eu tenho deficiências, porque o Estado não me ofereceu as condições necessárias para que eu tivesse um aprendizado. Então a minha preocupação hoje é que o Estado, né, apoie, que o município de Taquaritinga do Norte crie um projeto de educação, que o Estado de Pernambuco crie um projeto de educação em conjunto com a União Governo Federal. Infelizmente, não vejo. Dos atuais candidatos a governador de Pernambuco, dos 5 candidatos, nenhum fala em educação. Eles não falam de projetos para o país. Os 5 para o estado de Pernambuco. Os 5 candidatos, eles não têm projeto. Eles ficam agredindo entre eles. E acordo. Né? Todo dia Armando Monteiro, que não é candidato, mas aparece com 6º lugar. Depois vem Mendonça Filho, não estou falando dos candidatos. Raquel Lira está em 18º. Aparece Marília Reis com 30 pontos. E ficamos discutindo essas bobagens pequenas e as picuinhas entre eles. Só que projeto de educação nós não temos. Eu queria que um país tivesse projeto de educação, que o governo Bolsonaro, que o ex-presidente Lula, ao invés de ficar trocando os farpas, brigando, tivesse dizendo para o povo o que iam fazer pela educação, pela saúde, pela indústria, enfim, botar esse país no eixo, fazer com que esse país crescesse, para que a gente não vivesse nessa pinaíba que a gente vive, essa mesquinharia que nós estamos vivendo, discutindo preço de petróleo, discutindo ICMS, porque acha que o governo não quer aumentar e o governo perdeu o controle da inflação e não quer assumir. Isso tudo é falta de educação, inclusive para os presidentes. O presidente Bolsonaro mostra-se uma pessoa mal educada, uma pessoa mal intencionada, sempre agredindo principalmente as mulheres. Ele é mestre, né, em agredir as mulheres, não estou aqui fazendo nenhuma acusação. E o presidente Lula é aquele que todos nós já sabemos, né, que agradece a um amigo, um companheiro, como ele chama, porque deixou uma pessoa morrer a mim, ou facilitou, ou quase eu não estou dizendo que ele o matou, né? Acho que não o matou, mas ele deu um empurrão simplesmente porque ele condenava. Aquele homem que morreu era contra o presidente Lula. Infelizmente, a gente vive da violência, vive o ectoplasma do caos. E isso é porque não tem educação em nosso país. Olha, gente, muito obrigado e até a próxima.